Fala galera, agora a gente vai começar a falar sobre análise de investimentos e como é que a gente pode usar algumas fórmulas do Excel para ajudarem a gente, beleza? Se você já fez na faculdade alguma matéria sobre administração financeira ou então estudo de viabilidade de projetos, você vai ver um pouquinho do que a gente vai tratar aqui agora. Se não, não tem problema nenhum. A gente vai primeiro explicar os conceitos para vocês, para depois entrar no Excel e ver como é que a gente pode aplicar esses conceitos. Para começar, uma situação que é a seguinte, beleza? A gente tem que fazer uma análise para ver se vale a pena ou não fazer o seguinte investimento. Uma empresa quer gastar 10 milhões para fazer um projeto de expansão, né? Então ela fez as contas com os engenheiros e contabilizou 10 milhões de custo com esse projeto e ela fez estimativas de ganhos ao longo dos próximos 6 anos, de 2,4 milhões por ano. Qual é a diferença desses 10 milhões para esses 2,4 milhões que ela vai ter no ano 1, 2, 3, 4, 5 e 6? O 10 milhões é certo. A empresa vai gastar 10 milhões realizando o projeto, com obras, contratação de pessoas, enfim, todos os custos são 10 milhões. E os 2,4 milhões são estimativas, então pode ser que seja um pouquinho para mais, pode ser que seja um pouquinho para menos, mas o importante é entender que são projeções e não certezas de ganhos, beleza? Entendido isso, vamos continuar interpretando o nosso problema. Eu quero saber se, olhando para a parte financeira, faz sentido ou não realizar esse projeto. E a primeira pergunta que eu te faço é, olhando para esses números, qual seria a conta mais simples de se fazer para entender se vale a pena ou não fazer esse projeto? Eu acho que uma conta bem simples a se fazer é o seguinte, pegar 2,4 milhões, multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí ver se esse número vai ser maior ou menor que 10 milhões. Ou seja, ver se o que eu estou ganhando é maior ou menor do que o que eu estou investindo. Essa é a primeira conta que eu, pelo menos, pensaria em fazer. Você também? Beleza. Seguindo, qual é o problema da gente fazer essa conta? Tem dois problemas, na verdade. O primeiro problema se chama inflação. Você já deve ter ouvido falar nesse fenômeno e talvez você já até conheça como funciona a inflação. Eu coloquei aqui alguns números só para tangibilizar um pouquinho mais. E eu pensei o seguinte, há 10 anos atrás, quando eu estava no colégio ainda, quando eu descia para comprar um pão de queijo no recreio, eu pagava R$1 por pão de queijo. Não sei se você lembra dessa época, se você tem 20 e poucos anos, você deve lembrar que era mais ou menos isso que você gastava para comprar um pão de queijo. Então, como eu comia muito no recreio, eu gastava R$4 para comer 4 pães de queijos. O problema é o seguinte, hoje em dia eu tenho uma irmã que tem 15 anos e ela me falou, João, quando eu vou descer para o recreio, eu só consigo comprar um pão de queijo por R$4. Então, para comprar os mesmos 4 pães de queijos, ao invés de gastar 4, ela gasta R$16. Beleza? O que isso mostra? Que o poder de compra de uma mesma quantidade de dinheiro vai diminuindo ao longo do tempo, porque a gente tem inflação na maioria dos casos. Pode ter desinflação, o fenômeno contrário? Pode, mas não é o que costuma acontecer, beleza? Então a gente costuma ter inflação e isso diminui o poder de compra ao longo do tempo. O que isso representa pra gente? Esse 2,4 milhões, que é a projeção de ganho daqui a 6 anos, se a gente trouxer esse cara aqui para o momento zero, ele tende a ser menor. Beleza? Olha aqui para o nosso exemplo, 2017, 2007. 2007 está atrás de 2017. 2017, R$16, 2007, R$4. Esses dois caras compram a mesma coisa, 4 pães de queijos. Mas em 2017, o nosso vetor seria maior do que o nosso vetor em 2007, que está antes. Então, assim, se eu quisesse fazer aquela conta que a gente tinha pensado em fazer lá no começo, que era multiplicar 2,4 por 6 e ver se é maior ou menor que 10 milhões, por causa da inflação, eu posso ter um erro, beleza? Porque eu não posso simplesmente assumir que esse 2,4, se comparado com o momento zero, que é o que eu faria quando multipliquei 2,4 por 6 e comparei com 10 milhões, seria a mesma coisa aqui. Provavelmente não. Provavelmente, por causa do fenômeno da inflação, esse 2,4 milhões seria menor. Beleza? Então a gente tem que levar isso em conta. E um outro ponto que é importante a gente levar em consideração é o risco do projeto.
Tá? Por que um risco? Porque esses 10 milhões são certos. Eu fiz as contas, eu liguei para empresas, falei com pessoas e eu vi que realmente eu vou gastar 10 milhões para fazer o projeto. Agora, esses 2,4 milhões que eu tenho de projeção para os próximos 6 anos não são uma certeza, eles são um risco. Então pode ser que em algum desses anos eu tenha um pouco menos de ganho. Sei lá, eu tenha 2 ao invés de 2,4, 1,8 ao invés de 2,4. Pode ser até que eu tenha um pouquinho mais, mas pode ser que eu tenha menos. Então eu tenho que considerar também o risco na hora de fazer essa minha análise. E aí repara, alguns projetos têm um risco maior, outros projetos um risco menor. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente estivesse falando de um frigorífico, tá, que quer fazer uma expansão, agora acabou de ter uma operação da polícia, né, que diminuiu muito a importação de carne, pelo menos momentaneamente no Brasil. Então, se a gente pensasse alguns anos atrás sobre um projeto envolvendo carnes, isso seria quase impensável, mas tem que se levar em consideração o risco que o projeto pode ter, beleza? Então, quanto maior o risco, mais a gente vai ter que deduzir desses valores para conseguir chegar numa conta interessante. No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre o primeiro indicador financeiro chamado VPL, que significa Valor Presente Líquido. Basicamente o que a gente vai pegar é fazer com que esses caras venham para o presente, para o ponto zero, mas deduzindo deles duas coisas que são muito importantes: inflação e risco. E aí, para fazer essa dedução, a gente vai aprender também um outro conceito chamado TMA, taxa mínima de atratividade, beleza? Mas isso é o tema para o próximo vídeo. Importante é que nesse vídeo você entenda o nosso sistema, qual é o problema, a problemática que a gente está trabalhando aqui e esses dois fenômenos, inflação e risco. Beleza? Um abraço!